Salve galera, tudo beleza com vocês? Mais uma aula aqui do curso de exponencial e logaritmo. Dessa vez vamos trabalhar com inequação exponencial. Espero que vocês gostem, espero que vocês também tenham visto as 3 aulas que eu postei anteriormente. É importante que você vá acompanhando as aulas para que você possa ir acompanhando aí o curso, beleza? Então, vamos lá, já deixa aquela curtida, se inscreva e vamos lá trabalhar agora com inequação exponencial. Deixou curtida, comentou? Simbora, olha só. Chamamos de inequação exponencial aquelas inequações com incógnita no expoente, como por exemplo, 2 elevado a x maior do que 32. No caso, quando a gente tem uma igualdade, se eu tivesse assim, 2 elevado a x igual a 32, eu teria na verdade uma equação exponencial. Mas como eu tenho a desigualdade, maior, menor, menor igual ou maior igual, trata-se de uma inequação, beleza? Ó, raiz de 5 elevado a x maior que raiz cúbica de 25, 4 elevado a x menos 2 maior que 2 elevado a x. Então, isso são exemplos de inequações exponenciais. Tranquilo, gente? Vamos para frente. Ó. Assim como em equações exponenciais, existem 2 métodos fundamentais para resolver as inequações exponenciais. O primeiro método que a gente vai usar agora é aquele método de a gente reduzir a uma base comum. E o outro método a gente só vai estudar quando estiver estudando a parte de logaritmo. Aguardem aí as cenas dos próximos capítulos. O método de redução à mesma base, a uma base comum, a gente basicamente conheceu. É aquilo que a gente fez na nossa primeira aula aqui de exponencial. Só que agora você vai ter que prestar atenção numa coisa. Vamos pegar A e B como sendo números reais, tá? Se o A for maior do que 1, então se a gente tem A elevado a B maior do que A elevado a C, implica que B é maior do que C. E o contrário também vale. Se B for maior do que C, A elevado a B vai ser maior do que A elevado a C. Isso, pessoal, se a gente tiver valores maiores do que 1. Tudo bem? Por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui um exemplo para você entender do que eu estou falando. Olha só, digamos que você tem assim, olha, 2 elevado a 2, isso aqui é 4, concorda? 2 elevado a 3, isso daqui é quanto? Isso aqui é 8, beleza? 2 elevado a 4, isso aqui é 16. Então, se eu tenho o valor de A maior do que 1, se a base é maior do que 1, uma vez que eu aumento o expoente, o valor da potência aumenta. A maior do que 1, expoente grande quer dizer potência grande. Tudo bem? Gente, agora imagina só, deixa eu até mudar de cor aqui. Agora imagina que o A está nesse intervalo que vai de 0 até 1. Por exemplo, meio. Quanto é meio ao quadrado? Meio ao quadrado é 1/4. Quanto é meio elevado a 3? Meio elevado a 3 é 1/8. E quanto é meio elevado a 4? Meio elevado a 4 é 1/16. Então nota que nesse caso, aumentando o expoente, o valor da potência está caindo. Aumentando o expoente, o valor da potência está caindo. Então quando tiver no intervalo de 0 até -1, expoente grande quer dizer potência pequena. Beleza? Maior do que 1, aumentou o expoente, aumentou a potência. Menor do que 1, no caso no intervalo de 0 a 1, né, que a gente está sempre trabalhando com valores positivos, para a nossa base, no intervalo de 0 a 1, aumentou o expoente, diminuiu a potência. Beleza? Você tem que ter isso em mente, gente. Vamos lá fazer aqui o seguinte exercício. Classifica as sentenças abaixo como verdadeiro ou falso. A gente vai fazer o quê? Colocar na mesma base. Então vamos lá, ó, colocar isso aqui na mesma base. Vai ficar assim, ó, 3 elevado a 2,7 maior do que 3 elevado a 0, gente. Esse 1 eu posso colocar na base que eu quiser. Pode ser 10 elevado a 0, 20 elevado a 0. Sempre que for 1, eu coloco elevado a 0, qualquer valor que eu queira. No caso aqui eu estou colocando o 3, tá? Gente, 3 é maior do que 1. Então expoente grande significa potência grande. Então olha, como 2,7 é maior do que 0, e eu tenho a base maior do que 1, significa que essa potência aqui é maior do que essa, como de fato está dizendo na questão, portanto, verdadeiro, beleza? Vamos lá, 4 sobre 5 elevado a menos 1,5. Está dizendo que é maior do que 5 sobre 4. Ó, mas eu preciso colocar na mesma base. Então, eu posso inverter aqui, tá? Eu posso inverter essa base aqui. Vai ficar 4 sobre 5. Só que quando eu inverto aqui, o que é numerador passa a ser denominador e vice-versa, eu tenho que inverter também o sinal do expoente. Então, se estava 3, vai ficar menos 3. Gente, presta atenção.
Como a gente tem aqui a base entre menos 1 e 1, ó, 4 sobre 5. Ó. Como o denominador é maior, quer dizer que esse valor é menor do que 1. Né? Como eu estou dividindo para 5, estou pegando 4 dividindo para 5, dá menor do que 1. Então, como é menor do que 1, significa que expoente grande, potência pequena. O valor da potência é pequena. Então, você analisa o quê? O valor menos 1,5 é maior do que menos 3. É maior do que menos 3, que é tudo negativo aqui, né? Então, significa que essa potência aqui, ela é menor do que essa outra. E está dizendo que é maior, portanto, isso daqui é falso. Nota que esse valor aqui, olha, esse valor aqui, ele é maior do que esse. E para que essa fração, para que essa potência fosse maior do que a outra, esse expoente aqui precisava ser menor do que o outro, coisa que não acontece. Tranquilo, gente? Vamos para frente. Olha só, 7 sobre 5. 7 sobre 5 elevado a menos 0,32. Está dizendo que é menor do que 1. Esse 1, gente, eu posso colocar como sendo 7 sobre 5 elevado a quanto? Elevado a 0. 7 sobre 5 é maior do que 1. Então, se é maior do que 1, a gente vai analisar agora os expoentes. Nesse caso, expoente grande, potência grande. Nota que menos 0,32 é menor do que 0. Se é menor do que 0, é porque essa potência aqui é menor do que essa outra, como de fato está dizendo, portanto, isso daqui é verdadeiro. Tranquilo, gente? Vamos para a última aqui de verdadeiro ou falso. Ó. Π elevado à raiz de 2, menor do que 1. Então, olha, esse π elevado à raiz de 2, menor do que 1, esse 1, gente, eu posso colocar como sendo π elevado a quanto? Π elevado a 0, porque qualquer valor diferente de 0, né, elevado a 0, dá sempre 1. Então, olha, π, você sabe que vale aproximadamente 3,14, né? Isso aqui é maior do que 1. Se é maior do que 1, expoente grande significa potência grande. Então, olha, raiz de 2 é maior do que 0? É. Então, significa que essa potência aqui é maior do que essa. E está dizendo que é menor, portanto, isso daqui é falso. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido isso aqui. É apenas o aquecimento, tá? Vamos agora resolver as inequações. Resolva em R as inequações seguintes, as inequações exponenciais. Vou colocar tudo na mesma base, tá? Colocar aqui na base 2, olha, vai ficar 2 elevado a x maior do que 2 elevado a quanto? Esse 128, ó, é 2 elevado a 7, ó. Porque 2 ao quadrado é 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, ó, vezes 2 aqui, 128. Então, é 2 elevado a quanto, gente? 2 elevado a 7. Presta atenção, ó. Tenho a mesma base, e essa base ela é maior do que 1, então eu tenho aqui simplesmente que o x é maior do que 7. Resolvi a minha inequação. Como a base é maior do que 1, eu corto a base e pego em cima do jeito que está. Cláudio, se não for, por exemplo, se for o exemplo aqui da letra B, que a base é menor do que 1, como é que a gente faz? A gente vai ter que inverter a desigualdade. Olha só, 3 sobre 5 elevado a x é maior ou igual, olha, nota que 125 sobre 7 é a mesma coisa que 5 sobre 3 elevado a quanto, gente? Elevado ao cubo, ó. 5 ao cubo dá 125 e 3 ao cubo dá 27, né? Porém, ó, eu não tenho a mesma base, eu preciso inverter, igual eu fiz anteriormente. Então, eu vou fazer, ó, 3 sobre 5 elevado a x é maior ou igual do que, aí vai ficar 3 sobre 5 elevado a quanto? Elevado a menos 3. Aí agora sim eu posso me livrar da base, tá? E o que é que eu vou fazer com os expoentes? Vamos analisar, olha só. Tá vendo que a base está entre 0 e 1? Ó, o denominador é maior, então a base está entre 0 e 1. Se a base está entre 0 e 1, eu vou inverter aqui, ó. Menor ou igual do que menos 3. Base maior que 1, eu pego do jeito que está. Base menor que 1, eu tenho que inverter. Tranquilo? É isso aí que você tem que se ligar. Vamos aqui para o exemplo da letra C. 0,1 eu posso colocar na base 10. Ó. Isso aqui é 10 a menos 1. Então fica 10 a menos 1 elevado a 3 menos 4x. Isso daqui é menor do que
10 elevado a menos 4, né? Porque ó, tem 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então eu boto 10 elevado a menos 4. E se fosse, por exemplo, assim, ó, 10.000 é 10 elevado a 4, tudo bem? Isso aqui são notações científicas. Se você tem dúvida, procure aí algum vídeo explicando, tá, gente? Olha só, agora posso subir aqui, vai ficar assim, ó, vai ficar 10 elevado a quanto? Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 1 vezes menos 4x dá mais 4x. Isso daqui menor do que 10 a menos 4. Gente, mesma base e é a base maior do que 1, né? Concorda que 10 é maior do que 1? Se 10 é maior do que 1, eu simplesmente cancelo a base e pego os expoentes, ó. Menos 3x mais 4x menor do que menos 4. Peguei do jeito que tá, porque a base é maior que 1. E se fosse menor do que 1? Aí eu invertia. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó, 4x menor do que menos 4 mais 3, né? Somando 3 a ambos os membros. 4x, no caso, né, menor do que menos 1. Tudo bem? Continuando aqui em cima, vai ficar x menor do que menos 1 quarto. Pronto, tá aqui x menor que menos 1 quarto. É a solução aqui dessa inequação. Você ainda pode escrever isso em forma de conjunto, tá, gente? Em forma de conjunto seria assim, ó, solução igual, aí você colocaria x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 1 quarto. Se quisesse colocar essa outra aqui, você colocaria assim, ó, semelhante, né? X pertencente aos reais, em forma de conjunto aqui, né? O conjunto de solução, tal que x é menor ou igual do que menos 3, caso você queira. Tudo bem? Bom, e para finalizar a aula, gente, vamos fazer essa aqui que tem uma dupla desigualdade, tá? Essa aqui tem uma dupla desigualdade. Vamos finalizar a aula com ela, beleza? Olha só, como a gente tem aqui uma dupla desigualdade, eu vou fazer essa primeira aqui, ó. Primeiro vou pegar essa parte aqui, vou fazer, depois eu faço a outra e depois encontro a interseção. Esse 8 sobre 27 aqui eu posso colocar como sendo 2 sobre 3 elevado ao cubo, né? 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo 27. Menor do que quanto? Esse 4 eu posso colocar como sendo 2 ao quadrado, né? E esse 9 como sendo 3 ao quadrado. Então, tudo isso daqui é elevado ao quadrado, tudo isso daqui é elevado a x. Tudo bem? Estou reescrevendo, ó. 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27, ok? Menor, aqui, ó. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. Tudo bem, gente? Então vai ficar assim, ó. 2 sobre 3 elevado a 3, menor do que quanto? Do que 2 sobre 3, aí o que é que eu faço com os expoentes aqui? Eu multiplico, né? Potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então vai dar elevado a 2x. Gente, presta atenção, ó. Você está vendo que a base é menor do que 1, 2/3 é menor do que 1, ó, porque o denominador é maior. Então eu vou inverter em cima, tá? Então vai ficar assim, olha, 3 maior do que 2x. Beleza, gente? Então, passando e dividindo aqui, vai ficar 3 sobre 2 maior do que x. Ou você pode colocar assim, ó. Você pode colocar que x é menor do que 3 sobre 2. É a mesma coisa. Se eu estou dizendo que 3 sobre 2 é maior do que x, quer dizer que x é menor do que 3 sobre 2. Vou pegar agora essa fração aqui, tá? 4 sobre 9, olha, isso daqui, ó, percebe que eu já pude colocar assim, né? Ó, essa potência aqui, eu já posso escrever ela assim direto. Então já não vou perder tempo com isso, tá? Vai ficar 2 sobre 3 elevado a 2x. Isso aqui eu já fiz, gente. Não vou fazer de novo, não. Vai dar a mesma coisa se eu for fazer. Então já não vou perder tempo com isso. Beleza? Isso daqui é menor. Aí note que essa daqui, ó, essa daqui, ela está invertida. Então eu vou ter que desinverter. Então, se está 3 sobre 2, fica 2 sobre 3. Porém, o expoente, que aqui era 1, vai ficar quanto? Vai ficar menos 1. Tudo bem? Note que novamente a gente tem o quê? A gente tem a base menor do que 1. Se a base está menor do que 1, eu vou pegar os expoentes, porém eu vou trocar essa desigualdade aqui. Então vai ficar menos 1 meio. Beleza? Então vai ficar x maior do que menos 1 meio. Pronto, gente. Encontrei os dois valores aí. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu posso fazer? Bom, você deve se lembrar lá do primeiro ano, né, quando você estava a parte de intervalos, ó. Você tem aqui o x menor que 3 sobre 2, né? Então eu vou vir aqui, gente, olha só. Vou vir aqui, vou colocar o 3 sobre 2 aberto, no caso aqui, né, ó, 3 sobre 2 aberto. Digamos que 3 sobre 2 esteja aqui. E no caso a gente quer os valores que são menores do que 3 sobre 2. Vou colocar aqui 3 sobre 2. Tranquilo?
Pessoal, onde é que está menos meio? Menos meio é menos 0,5. 3 sobre 2 é 1,5 e aqui é menos 0,5. Então, digamos que esteja aqui, ó, menos meio, tá? Só que agora eu quero os valores maiores, ó. Eu quero os valores maiores, tudo bem? E aqui embaixo eu vou colocar a interseção, que vai de menos meio até 3 sobre 2. Então vai ser esse intervalo aqui. Então, colocando aqui em forma de conjunto, né, a solução aqui vai ser quem? Vai ser x pertencente aos reais, tal que menos meio é menor do que x, que é menor do que 3 sobre 2. Lembrando que eu estou colocando só menor, não estou colocando igual, porque os intervalos estão abertos, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Próximo vídeo a gente vai trazer aí a parte de função exponencial com bastante aplicação, inclusive a aplicação aí na propagação do vírus coronavírus, né? Que ele se propaga por meio de uma função semelhante a uma função exponencial. Espero que tenham gostado, deixem aquela curtida, se inscrevam e até o próximo. Tchau, tchau!